Fala, fera. Nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre curvas de aquecimento. Assunto muito tradicional em provas de colégio e também em exames de vestibular. Bom, a curva de aquecimento, a princípio, entenda que ela é um gráfico. Então, se te perguntarem o que é uma curva de aquecimento, considere inicialmente que ela é um gráfico. A curva de aquecimento é um gráfico que relaciona algumas variáveis, como por exemplo, temperatura. A curva de aquecimento relaciona a temperatura com o tempo, e a curva de aquecimento relaciona a temperatura, o tempo e também o estado físico das substâncias. Quando se fala em curva de aquecimento, está se tratando de um processo de mudança de estado físico que decorre com o aquecimento, por isso que o nome é curva de aquecimento, e que mostra como é que a substância tem seu estado físico mudando ao longo do tempo. Quem vai indicar para a gente as mudanças de estado físico é exatamente essa curva aqui do centro. Na curva de aquecimento, eu tenho a projeção dos estados físicos mudando, sendo modificados, à medida que a substância é aquecida no decorrer do tempo. Toda curva de aquecimento, ela apresenta alguns pontos que certamente estarão nas suas provas. O primeiro ponto que eu vou destacar, que uma curva de aquecimento apresenta, é essas retas, como se fossem degraus no meio da curva. Ó, a gente tem um degrau aqui, tem um degrau aqui também nesse ponto. Esse degrau, ele recebe um nome particular. Ele é chamado de patamar. Perceba que nas curvas de aquecimento, geralmente a gente tem dois patamares. Um patamar localizado mais abaixo e um patamar na parte mais acima. Toda curva de aquecimento que apresenta dois patamares, dois degraus, ela trata de uma curva de aquecimento completa que vai revelar para a gente a existência de pelo menos 3 estados físicos diferentes. A gente vai ter aqui nesse patamar inferior, mais abaixo, seria nessa diagonal, o estado sólido. Após o patamar, a gente vai ter a presença do estado líquido. E por último, nesta última diagonal, a gente vai ter a presença do estado gasoso. Se a gente perceber que tem dois patamares, então pelo menos 3 estados físicos da matéria diferentes poderão ser sugeridos através de nossa curva de aquecimento. Uma observação. O patamar localizado mais abaixo da curva de aquecimento, ele recebe um nome próprio. Seria o patamar da fusão. O patamar localizado mais acima também tem nome próprio. Ele é o patamar da ebulição. Uma observação a ser feita é que, durante o processo de fusão, se a gente estiver tratando de substâncias puras, vou trazer para cá o termo substância pura, durante o processo de fusão e, a propósito, também durante o processo de ebulição, se a gente estiver tratando de substância pura, o patamar ele vai apresentar uma configuração de degrau plano. Esse degrau plano sugere para a gente uma informação a respeito da temperatura. Primeiro, perceba que a gente tem na nossa curva de aquecimento,
três diagonais. A primeira é para estado sólido, a segunda é para estado líquido, a outra para estado gasoso. Essa diagonal, ela traz a seguinte informação: o sólido está sendo aquecido. Ele está sendo aquecido. Se o sólido está sendo aquecido, perceba o nível da temperatura. Se o sólido está sendo aquecido, a temperatura ela vai se elevando. Então a diagonal ela indica um processo de aquecimento de um estado físico, e nesse caso aqui, já que é a primeira diagonal, aquecimento do sólido. Conforme o sólido vai sendo aquecido, ele vai se aproximando de uma temperatura onde ele começa a colapsar. O processo de colapso que eu quero trazer aqui é o processo de mudança de estado físico. Vai chegar em um momento que esse sólido, ao ser aquecido, ele vai chegar no seu ponto de fusão. O ponto de fusão nada mais é do que a temperatura que o material ele começa a derreter. Se a gente está tratando de uma substância pura, todo o processo de fusão ele vai acontecer a uma temperatura constante. Então perceba, quando eu chego aqui nesse ponto, após todo esse percurso de aquecimento, a temperatura marca aqui no gráfico, mais ou menos nessa altura. Perceba que nesse momento, que acontece, que inicia-se, o processo de fusão, o tempo passa e a temperatura não muda. Começou nesse ponto, terminou nesse ponto, praticamente na mesma altura do gráfico. Quando a gente tem curvas de aquecimento que apresenta degraus planos, a propósito, dos degraus planos, a gente está tratando de uma substância pura. Toda substância pura ela vai apresentar dois degraus planos. Durante a fusão a temperatura não se eleva, mesmo que o aquecimento ele se processe, ele continue, a temperatura não se eleva. A mesma coisa acontece na ebulição. Durante o processo de ebulição, a temperatura não se eleva. Na prática, o que a gente tem é o seguinte: aqui o sólido começou a derreter. Conforme o tempo vai passando, o tempo ele avança nessa direção, o sólido continua derretendo, só que sua temperatura não vai sendo elevada. Quando todo o sólido passar para o estado líquido, é que a temperatura vai voltar a subir novamente. Vai subir até que esse líquido ele entre em ebulição. Entrando em ebulição novamente, a temperatura não vai mudar, mesmo que você continue o aquecimento. Isso é típico para substâncias puras. Depois que todo o líquido ele evaporar mediante o processo de ebulição, é que a temperatura vai voltar a subir novamente. Se na sua prova for ser cobrado o tema curva de aquecimento, fique atento onde se localiza cada estado físico. Fique atento na questão associada à constância dos pontos de fusão e de ebulição durante o processo de transição de fase. Outro ponto a ser destacado é o seguinte: durante o processo de mudança de estado físico, por exemplo, aqui a gente tem uma mudança de estado físico, aqui também tem. Duas fases coexistem ao mesmo tempo. Na parte mais abaixo do gráfico, na transição sólido-líquido, aqui a gente tem estado sólido e líquido coexistindo ao mesmo tempo. Qual é o estado físico que está presente aqui? Sólido e líquido. Quando a gente trata do outro patamar, associado à transição líquido-gás, os estados que vão aparecer aqui, que irão existir ao mesmo tempo, será o estado líquido e o estado de gás, o estado gasoso. Até a próxima.